A paz do Senhor Jesus, irmãos. Sou José Rocha, pastor do Ministério Comunidade Remanescente, e passo por aqui mais uma vez para trazer para os irmãos uma palavra de reflexão em nome do Senhor Jesus. E hoje a nossa reflexão será baseada na pergunta de uma irmã que ela deixou lá no meu Messenger, né? E ela pediu pelo amor de Deus que eu esclarecesse esse texto para ela, porque ela está muito perturbada. E quero deixar já bem claro para os irmãos que têm dúvida com respeito a algum assunto dentro das Escrituras, algum texto, uma palavra isolada. Então os irmãos, deixa lá sua mensagem, sua dúvida, que nós iremos te responder com toda clareza em nome do Senhor Jesus, tá certo? A pergunta que a irmã me faz é o seguinte: Pastor Josué, um irmão me falou que não preciso ir à igreja porque a igreja somos nós. Ele disse que Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele estaria presente. Por favor, me tire esta dúvida. Pois bem, minha irmã, quando nós passamos a observar pessoas que usam esse versículo isolado, como se Jesus estivesse falando aqui de igreja, ele está completamente equivocado, porque o texto não está se referindo à igreja. Se nós passarmos a observar, é aquilo que eu sempre falo para os irmãos: as pessoas sempre pegam versículos isolados, querem fazer uma religião para si. Pessoas que usam texto dessa forma, irmãos, que ele está se baseando lá no capítulo 18 de Mateus, versículo 20, onde Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Isso é fato, Jesus ele falou isso. Mas se nós não entendermos o texto, nós não iremos compreender o que Jesus está dizendo. E nós iremos colocar palavras na boca de Jesus, a qual Jesus não disse. Se você ler do capítulo 18, do versículo 15 ao 20, você vai entender que o texto está se referindo a um irmão que anda de uma forma desordenada. E Jesus está querendo mostrar que 2 ou 3 pessoas têm autoridade o suficiente para repreender esse irmão, porque ele vai estar presente ali no meio dessas pessoas e vai dar o veredito. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus não está dizendo que aqui nós somos igreja e podemos nos reunir de uma forma individualista, que ele não está se referindo. Então as pessoas que usam esse texto são pessoas que não querem ter compromisso com a verdade, não querem ter compromisso com a palavra e não querem ter compromisso com o irmão, porque são pessoas individualistas. São pessoas que pensam somente nelas. São pessoas que adquiriram, acho não sei de onde, o selo de santidade. De santidade especial ou santidade que está acima de qualquer outra santidade. E nós temos que entender que a palavra de Deus não está se referindo a isso. Nós temos que entender que a igreja precisa se reunir. Nós temos que entender que um prédio não é uma igreja. A igreja somos nós. Ou seja, se existe um prédio e as pessoas se reúnem ali, então a igreja está se reunindo naquele prédio. Ou a igreja está se reunindo em tal casa, em tal bairro, em tal lugar. Então a igreja, de alguma maneira ou de outra, ela precisa se reunir. Nós precisamos nos reunir. Então, se nós usarmos esse texto, nós estaremos completamente desqualificando toda a Escritura, principalmente o Novo Testamento. Estamos desqualificando tudo aquilo que Jesus instruiu, tudo aquilo que os apóstolos ele nos ensinou. Então nós estaremos desqualificando de uma forma completa, porque o que nós mais observamos, quando nós lemos o Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, eles estão se referindo à igreja. A igreja como um povo, como pessoas que se reúnem, que estão no mesmo lugar, compartilhando a mesma fé, compartilhando o mesmo amor e o mesmo propósito. Isso é igreja. Então não importa onde a igreja vai se reunir. O que importa é que a igreja somos nós. E nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar ligados à igreja do Senhor. Vamos ver alguns textos que eu separei aqui para os irmãos perceberem. No versículo 12, capítulo 12, versículo 4 e 5 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também é Cristo em nós, que somos muitos. Então, ou seja, o corpo de Cristo não é uma pessoa só. Não é 2 pessoas, não é 3 pessoas. O corpo de Cristo é muitos, formando um corpo. Cada membro está ligado um ao outro.
Está ligado em que, irmão? Um ao outro. Então uma pessoa que não quer se reunir como igreja, ela não está ligada. Ela não está ligada ao corpo, porque ela é individualista. Jesus não morreu para que a gente fosse individualista. Ele morreu para que a gente fosse um corpo, para que a gente se tornasse unidos e ligados uns aos outros. É isso que a palavra de Deus ela nos mostra. Aqui em Coríntios, no capítulo 12, versículo 14 e 20, diz assim: o corpo não é feito de um só membro. De um só membro. Por quê? Ele é feito de muitos. Mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros. Há muitos o quê, irmãos? Muitos membros, mas um só é o corpo. Que corpo? De Cristo. Então nós como igreja, nós não podemos viver uma vida individual. Nós precisamos viver uma vida ligada verdadeiramente ao corpo de Cristo. Porque é essa unidade que nos fortalece como igreja e nos faz viver verdadeiramente a vida que o Senhor Jesus ele determinou para que nós vivêssemos. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Em outras traduções diz assim: não deixei a vossa congregação, como é costume de alguns. Porque a congregação não está se referindo a um ambiente, está se referindo à unidade. Então eu preciso congregar, eu preciso estar junto com o corpo. Eu tenho que me reunir com o corpo de Cristo, porque essa é a minha necessidade como membro. Como membro. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Por que costumes de alguns? Porque muitas pessoas vão usar esse texto isolado aqui de Mateus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome estarei presente. Onde o texto não está se referindo à igreja, senão Jesus está contradizendo toda a escritura. Sabe? Hoje as pessoas que usam esses textos são pessoas que não querem compromisso. Vai olhar a vida das pessoas, vai olhar a vida dessas pessoas que usam sempre esse texto. Vai olhar a vida delas. Elas não têm compromisso com ninguém, elas não têm compromisso com a igreja, são pessoas individualistas, são pessoas que acham que só elas é o padrão de qualidade, que ela é a referência para o mundo inteiro. Então são pessoas que estão completamente fora da posição que Deus estabeleceu para que elas andássemos. Porque havia alguns que tinham esse costume de não congregar, ou seja, de não se reunir com a igreja. Porque achava que viver uma vida individualista era viver uma vida de Deus. Talvez eles usavam esse mesmo texto: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente. Tá certo? Aí ele fala assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Por quê? Eu preciso estar junto com meus irmãos, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajarmos uns aos outros. Ou seja, eu preciso estar junto do irmão, eu preciso estar junto da igreja. Eu preciso me reunir com a igreja, porque eu sou membro que necessito do corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Então, se eu não me reúno com a igreja, a palavra está dizendo que eu não vou ser encorajado. Então, eu me reúno para que eu possa me encorajar e encorajar aqueles que estão comigo. Por que encorajar uns aos outros? Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, esse é o tempo que a igreja precisa estar unida, porque o dia do Senhor se aproxima, e por isso que a cada dia nós precisamos estar juntos um dos outros, estimulando a nossa fé em amor, para que a gente possa crescer em vida em nome do Senhor Jesus. E não ser pessoas individualistas, porque as pessoas individualistas usam textos isolados. E dizem: eu não vou mais para a igreja, não vou ouvir mais a voz do pastor, eu não vou ouvir mais a voz de ninguém, porque eu tenho que ficar em casa, porque em casa eu também sou igreja. Não, você em casa você nunca foi igreja.
Sabe? O diabo criou isso na sua cabeça. Você é igreja quando você se reúne com os irmãos. Você é igreja quando você se reúne com as pessoas. Quando você compartilha e recebe também o compartilhar dos outros. Aí sim você se torna igreja. Senão você não é igreja. Você nunca foi igreja dessa maneira. Isso é o que a palavra diz, isso não é palavra minha. Olha o que diz o texto em seguida aqui, ó. Vamos lá. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas eu me reúno em casa. Ah, eu me reúno em casa com a minha família. Né? Outra questão muito interessante é quando nós passamos a observar lá em Timóteo, no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Quando Paulo ele mostra qual a posição dos presbíteros e dos diáconos dentro da igreja. E aqui ele diz assim, olha, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado na igreja de Deus? Você observa que aqui ele faz duas separações. Ele não diz que a sua casa é a igreja, mas sua casa faz parte da igreja de quem? De Deus. Então, se você não sabe governar sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos ou vice-versa, como você vai governar a igreja de Deus? Porque há uma distinção, família não é igreja, ela faz parte da igreja. A igreja do Senhor é uma igreja onde há muitos membros e esses membros se reúnem para compartilhar o melhor do Senhor. Então muitas pessoas usam textos isolados para querer viver a sua própria religião, a sua própria rebeldia de acordo com seus próprios conceitos humanos e não de acordo com o que Deus estabeleceu para nós. Entende? Por isso que eu preciso me reunir. Eu tenho necessidade. Se uma pessoa não tem necessidade de se reunir com a igreja, tem alguma coisa errada com ela. Tem alguma coisa errada com a mente, com a alma, está magoada, decepcionada, está completamente entristecida, aborrecida. Mas nós temos que entender que isso não me isenta de me reunir com a igreja do Senhor. Eu preciso me reunir para que eu possa me fortalecer. Se eu não me fortaleço, não adianta dar glória a Deus, aleluia, não adianta dizer amém, não adianta dizer que Jesus é bom, não adianta dizer que Deus é glorioso, não adianta dizer que Deus vai abençoar, porque nós estamos completamente fora. Completamente fora. Quem é igreja tem comunhão uns com os outros. Quem é igreja não tem comunhão só. Eu tenho minha família, tenho minha esposa, tenho os 2 filhos, mas eu não sou igreja só com eles. Sabe, a igreja começa dentro da minha casa, mas eu tenho que entender que a igreja é uma extensão maior. A minha casa é apenas uma pequena extensão daquilo que é a igreja, mas a igreja não se limita dentro do meu lar. A igreja de Cristo ela é muito maior do que eu posso imaginar. Senão aí eu vou me tornar individualista. Eu vou me tornar individualista. Olha o que João diz. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6 ou 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele quem? Com Deus. Se eu digo que tenho comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que eu ando em trevas? Aí ele vai dizer aqui, mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, se eu não tenho comunhão uns com os outros, se eu não tenho comunhão com a igreja, então eu ando em trevas. Eu ando em trevas. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se eu não vivo uma vida de Deus, se eu digo que tenho comunhão com Deus e não tenho comunhão com meu irmão, eu sou mentiroso. Tem muitas pessoas que dizem que tem comunhão com Deus, mas ele não tem comunhão com a igreja. Ele não se reúne com os irmãos. Entende? Ele nunca se reúne com os irmãos. É como eu falei para você, ele se acha o padrão, né? O padrão de perfeição. O qual as pessoas que estão em sua volta não têm a capacidade de chegar aos pés dele. Você está muito enganado. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, né? Irmão, você que está em dúvida, você tem que se reunir com os irmãos para sua fé ser estimulada. Se você quer ter comunhão com Deus, você precisa ter comunhão com os irmãos.
Se não, você está em trevas ainda. É o que a palavra diz. Se você não se reúne como igreja, você está em trevas. Se você não se reúne com os irmãos, não importa onde você se reúna. Entenda. O problema é você chamar um prédio de igreja. A igreja não é prédio. Não se vai para a igreja, mas se reúne com a igreja. Não importa onde. Se é num prédio, se é numa casa. Não importa se tem um lugar determinado. O importante é que você tem que ter comunhão com a igreja. Você precisa ter comunhão com os irmãos. Porque se você não tem comunhão com os irmãos, você não terá comunhão com Deus. Porque Deus não contradiz a sua palavra. Você está entendendo isso? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 9 e 10, diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegoai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é o amor fraternal? Aquele amor que você se entrega. Para que nós possamos ter o quê? Comunhão. Uns com os outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2 e 3. Levai as cargas uns dos outros. Por que a pessoa que não faz parte do corpo ela é individualista? E Deus não tem comunhão com o individualista. Porque o propósito como igreja é carregar a carga uns dos outros. O problema de um é o meu problema. O problema do outro é o meu. Então, tudo que há dentro da igreja, o problema é nosso. Não é meu, é nosso. Um problema de um membro da minha igreja é nosso, não é só dela, é nosso. Porque foi isso que o Senhor nos instruiu. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ou seja, se você acha que você não precisa da igreja, que você não precisa se reunir, que você não precisa se ajuntar junto com os irmãos, se você acha que tem que ficar em casa, que não precisa compartilhar nada, você está contradizendo as Escrituras. Você está contradizendo o que Jesus nos ensinou. Por isso que a palavra está dizendo que isso é um amor fingido. É um amor que não tem fundamento, que não tem princípio, que não tem verdade. 1 Pedro 1,22 diz assim: purificando-vos as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então nós precisamos a cada dia nos reunir como igreja e assim viver a vida que Deus tem preparado para mim e para você. Ninguém é igreja só, tá certo? Se você está usando esses textos isolados dentro das Escrituras, usando o texto não, igreja somos nós, você não é igreja somos nós, é coletivo, não é individual. Então por isso que nós precisamos ouvir sim, pastor, porque a palavra diz que Deus levantou pastores dentro da igreja. Deus levantou evangelistas, Deus levantou doutores, mestres, entende? Então, se ele tivesse levantado essas pessoas para nada, não faria sentido. Então nós temos que entender que o princípio da igreja está junto. De uma forma cordial, de uma forma amorosa, de uma forma pura, de uma forma santa, de uma forma verdadeira. Entende? Então o princípio da verdade de Deus é essa. Como diz aqui, lá em Efésios, do capítulo 4, né? Do capítulo 4, do versículo 1 ao 15, eu vou ler aqui já no finalzinho que diz assim: e ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Por que ele deu esses homens? Diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, plural, santos, que são muitos, não é um só, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tá certo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa que é Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que é os meninos inconstantes? É os birrentos. Sabe, que acha que sabe alguma coisa, mas não sabe nada.
levados em rodas de todo evento de doutrina. É o que tem pessoas aí. Ela não tem definição da sua posição, né? Eu fico observando, muitas pessoas às vezes usam texto, uma hora é calvinista, outra hora é arminiano, é aquela bagunça toda. Ele não tem uma posição diante do que crê, do que acredita, né? E a gente tem que ter uma posição, não podemos ser levados por qualquer rumor de doutrina, mas temos que nos basear verdadeiramente no que a palavra de Deus diz, levando em roda de todo evento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, em todo aquele que é o cabeça, que é Cristo. Então nós temos que entender, irmã, você que fez a pergunta, nós precisamos nos reunir sim. Se alguém usa esse texto é porque é pessoas que não querem ter compromisso com Deus e não querem ter compromisso com a igreja. A palavra do Senhor diz que pessoas que não querem ter comunhão com os irmãos, ela está em trevas. Ela anda em trevas e não tem comunhão com Deus. Isso é o que a palavra de Deus mostra. Então eu preciso me reunir com meus irmãos. Eu preciso me reunir com eles, não importa se seja na casa, né? Não importa se seja num prédio, não importa. Nós precisamos nos reunir, né? Quero deixar até um texto aqui muito conhecido, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, para nós encerrarmos a nossa mensagem. Atos capítulo 2, capítulo 46 ao 47 diz assim: E eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse era o princípio fundamental da igreja primitiva: se reunir no templo, de casa em casa, num partir do pão e na comunhão. Ou seja, esse era o verdadeiro corpo de Cristo em ação. Então, quando nós arrancamos da nossa vida esse princípio de fé e não queremos nos reunir como igreja, nós estaremos em trevas. Não é eu que digo, a palavra de Deus está dizendo. Eu me reúno para crescer em vida e crescer em verdade. Então, você que usa esses textos isolados, você precisa crescer em Deus, precisa crescer em verdade. Abra os seus olhos. Não importa as decepções que você teve na vida, joga ela de lado. Você precisa ter comunhão com os irmãos, para que você possa estimular a sua fé em nome do Senhor Jesus. Então nós não podemos nos basear em princípios humanos, em versículos isolados, né? Onde muitas pessoas criam na sua própria cabeça uma religião fajunta e sem fundamentos nenhum, porque o nosso fundamento é o próprio Cristo, Senhor e Salvador. Tá certo? Então vamos buscar em Deus, vamos nos reunir com o Senhor. Então o conselho que eu dou para você, irmã, se reúna com a igreja, vá buscar em Deus, não importa onde a igreja esteja, tá certo? Não importa se é num prédio, não importa se é na casa, não importa se é num terreno baldio, não importa, vá se reunir com a igreja. Você precisa estar junto com a igreja, é isso que a palavra de Deus mostra. Porque se você não tiver comunhão com os irmãos, você não terá vida em Deus e não terá comunhão com Deus. Tá certo? Então não tem como você dizer que ama a Deus e não tem comunhão com seus irmãos. Porque você está mentindo, você está em trevas. Por isso nós precisamos a cada dia viver essa vida de fé em nome do Senhor Jesus, para que a gente possa crescer e avançar de uma forma poderosa. O problema é que muitas pessoas são antissociais. Elas não querem estar junto de ninguém, não querem estar perto de ninguém, todo mundo é errado para elas, ninguém presta para elas, somente elas são um padrão de qualidade celestial. Então nós precisamos a cada dia romper em fé e crescer, e deixar de ser meninos inconstantes e viver verdadeiramente a fé que a palavra de Deus nos instrui. Então seja a igreja verdadeira em nome do Senhor Jesus, e não viva essa fé fajunta que muitas pessoas estão vivendo, achando que estão diante de Deus, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus.
Se você tem alguma dúvida, deixe a sua pergunta lá no meu mensagem, como eu falei no início, e nós te responderemos com todo amor e carinho em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.